Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer a Fernanda, o Justo, por estar dando esse espaço. Dando espaço para duas coisas. Primeiro, o protagonismo das mulheres, né, que é uma questão bem importante. E segundo, está dando um espaço para um tema que é tão importante atualmente e que tem sido completamente esquecido, né, tanto pelas mídias tradicionais quanto pelo poder público. Esse ano, o Fórum de ONGs AIDS do Rio Grande do Sul e o GAPRS, eles lançaram uma campanha que é AIDS é Fato, né, para dizer para a sociedade que a AIDS no Rio Grande do Sul não é fake news. AIDS é fato. Nós vivemos no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Brasil que mais se morre de AIDS. Tá? O Rio Grande do Sul é o estado onde mais se morre de AIDS no Brasil. Vocês sabiam que aqui no Rio Grande do Sul, o número de gestantes que têm HIV é 7 vezes maior do que a média nacional? A cidade que tem a maior incidência de AIDS hoje no Brasil é Rio Grande. Depois a gente tem Canoas, a gente tem Novo Hamburgo, a gente tem Pelotas, a gente tem Porto Alegre. Então, essas são questões que a sociedade brasileira não tem discutido, mas que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, elas estão totalmente invisibilizadas. Uma outra informação que eu acho que é fundamental é que, diferente dos outros estados do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma epidemia que é generalizada. E o que significa isso? Enquanto nos outros estados a epidemia ela ainda continua restrita a algumas populações, aqui no Rio Grande do Sul ela já extrapolou isso, né? Ela está muito presente na população em geral, né? E que espaços a gente tem para discutir isso? Que espaço a juventude tem para discutir isso? Né? Onde é que está essa discussão sobre sexualidade, sobre prevenção? Pensando um pouquinho na perspectiva das mulheres, assim, hoje o que a gente tem de mais inovador no campo da prevenção de HIV/AIDS é o que se chama de PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição. Então, que é um tratamento que evita uma infecção para o HIV. E as mulheres não podem acessar a PrEP. Né? A PrEP ela é restrita a um grupo de pessoas. A resposta que a gestão dá para as questões de AIDS ainda é uma resposta muito incipiente. Né? A gente ainda não consegue trazer e fomentar essa discussão para que as pessoas se sintam envolvidas como se sentiam na década de 90. É como se na década de 90 se morresse de AIDS. Hoje não se morre mais. Parece que as pessoas têm esse entendimento que a AIDS não é mais um problema relevante. Mas as pessoas continuam morrendo, principalmente nesse estado. Nos últimos anos, a gente teve uma série de um recrudescimento das agendas conservadoras e fundamentalistas, né? Cada vez menos a gente tem espaço para falar em direitos humanos, né? No último ano, em especial, a gente foi atropelado por uma agenda, né, extremamente fundamentalista. E a gente nunca discute essa agenda na perspectiva do impacto que pode ter na epidemia de AIDS. Né? Como é que a gente enfrenta a epidemia de AIDS num contexto, por exemplo, de que a abstinência sexual passa a ser uma política pública de saúde, uma política pública? Como é que a gente discute a relevância da epidemia de AIDS dentro de um governo que acabou com o Departamento Nacional de AIDS? O Departamento Nacional de AIDS era um departamento que foi construído a muitas mãos na década de 90. Né? E que construiu uma política nacional que foi reconhecida como o melhor programa de AIDS do mundo em 2000. Né? Era uma política que não era uma política de governo, era uma política de Estado, uma política que foi construída na década de 90, que passou por 2 governos do PSDB, que passou por 2 governos do PT e que foi simplesmente destituída por um decreto em maio desse ano. Então, são uma série de questões que são importantes a gente pensar dentro de um contexto muito maior. Né?
Lá na década de 90, quando se construiu a epidemia, a resposta brasileira à epidemia, um dos principais diferenciais era que a gente conciliava a incorporação de novas tecnologias e de saberes do campo biomédico com uma agenda comprometida com os direitos humanos, né? Ao longo dos últimos 15 anos, a gente tem percebido a gente vem vivendo, na verdade, não percebido, uma desconexão dessa agenda, né? Então, a AIDS o enfrentamento da AIDS hoje, ele se dá muito mais no plano biomédico, né? E tem abandonado completamente a agenda de direitos humanos. Só que é impossível enfrentar a epidemia de AIDS se a gente não tiver, junto com toda a incorporação de novas tecnologias do campo biomédico, uma agenda comprometida com o enfrentamento do machismo, com o enfrentamento da homofobia, com o enfrentamento da transfobia, do racismo, das diferenças, das desigualdades de classe. Então, por isso que é muito importante que a sociedade esteja atenta para isso, para entender a transversalidade desse tema. Quando a gente discute moradia, a gente está discutindo, sim, questões que são super importantes para a epidemia de AIDS, porque uma pessoa que está numa situação de extrema vulnerabilidade, ela possivelmente vai ter menos condições de se prevenir para uma infecção e, no caso de viver com AIDS, vai ter muito menos condições de aderir a um tratamento. Então, a gente precisa entender todos os determinantes em saúde para poder pensar um pouco como se enfrenta a AIDS, tanto no contexto do Estado, quanto no contexto nacional mais macro, né? Eu sempre costumo brincar assim, com as pessoas, que as pessoas acham que sabem tudo sobre HIV/AIDS e principalmente sobre vias de infecção, né? O que a gente percebe quando a gente começa a conversar é que as pessoas não sabem tanto assim, né? Ou que as pessoas se intimidam em perguntar, porque cada vez a gente tem menos espaço para falar de sexualidade. Isso é uma estratégia, né? Porque quanto mais sexualidade for menos debatida, mais sexualidade passa a ser uma coisa com mais tabu, né? Então, a gente tem mais dificuldade em falar. O desafio sempre de falar de prevenção de AIDS, principalmente, é porque falar de prevenção é falar de sexualidade. Não tem como tu falar prevenção sem tu falar de prática sexual. E tu falar de prática sexual e tu falar de um assunto que cada vez é mais tabu, né? Ninguém mais quer falar em como trepa, em como não trepa, em como faz, né? Tem todo um moralismo que está muito mais vigente hoje, está muito mais presente nas discussões que impedem a gente de falar, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje, além do preservativo masculino, que a gente vem tentando ressignificar e chamar de preservativo externo, né? Porque a gente tem também o preservativo popularmente conhecido como feminino, que nada mais é do que um preservativo interno, né? Além dos preservativos, então, e dos geolubrificantes, que são super interessantes para ser usado com eles, a gente tem uma série de outras possibilidades de prevenção. Não sei se vocês já ouviram falar em PrEP e PEP. Quando eu falei rapidinho de PrEP, algumas pessoas olharam assim. Mas não sei se vocês já ouviram falar de PEP e PrEP, que são profilaxias para impedir uma infecção, ou depois de uma exposição, ou antes de uma exposição de risco. A ideia das profilaxias, tanto a pré-exposição quanto a pós-exposição, o importante a gente pensar é que a profilaxia pós-exposição, ela já existe há muito tempo, e ela estava disponível para servidores, para trabalhadores de saúde e vítimas de violência sexual. Pasmem, nos últimos... Veriano pode me ajudar, mais de 10 anos, 13, 14 anos, a PEP ela está disponibilizada para a população em geral, desde 2008. 2008, né, Veri? A PEP está disponibilizada para a população em geral, então ela também está disponibilizada quando a pessoa tem uma exposição de risco. Por exemplo, vim para o Justo, tomei-lhe um porrão, tá? Saí com uma mina ou com um boy, sei lá se usei camisinha, sei lá quem era, sei lá o que eu fiz direito, sabe?
Gente, dá para ir no serviço de saúde no dia seguinte, contar isso e fazer uso da PrEP. Sabe? Isso pode parecer meio estranho, mas isso é super importante em termos de prevenção, porque isso pode evitar uma infecção para o HIV. Tem todo um protocolo, vai passar por testagem, vai receber o tratamento, vai se vincular ao serviço por um tempo até acabar, são 28 dias. Tá? Mas é super importante porque isso pode significar uma não infecção. É fácil conseguir a PrEP? Relativamente, hoje os caminhos estão mais definidos. Óbvio que a gente sabe, mais uma vez, meninas, para a gente não é tão fácil assim. Mas existe, é uma possibilidade, é efetivo, é uma política de saúde pública, está disponível para as pessoas e a gente tem que acessar, porque a gente tem que tensionar. Né? A gente tem que buscar o serviço, a gente tem que tentar acessar, a gente tem que criar a demanda, né? A gente tem que utilizar e é uma estratégia importante de prevenção. Né? A PrEP é uma profilaxia pré-exposição. Tá? Ela é uma profilaxia que ela é disponibilizada em algumas situações, né? Quando a gente vive uma situação de exposição de risco constante. É importante a gente pensar que PrEP não é só tomar remédio para evitar uma infecção do HIV. É muito mais do que isso. PrEP é pensar uma série de estratégias para prevenir uma infecção, que também incluem tomar remédio. Né? Mas é ter acesso sistemático à testagem, é poder pensar nas outras ISTs, é ter um espaço de diálogo dentro do serviço público de saúde, é incluir um remédio que possa prevenir uma infecção para o HIV. Né? Às vezes as pessoas minimizam, até porque vem esse ranço moralista. O cara quer transar sem camisinha, eu tenho que pagar o remédio para ele não se infectar. É isso. Né? A mídia tem feito várias matérias horrorosas sobre o tema para abordar a PrEP. Né? Mas não é isso. A PrEP é uma estratégia bastante efetiva para prevenir, de prevenção a uma infecção do HIV. E ela inclui, sim, medicamento. Mas ela não é só medicamento. Mas as mulheres cis, elas têm um acesso muito, muito, muito restrito à PrEP. Né? Eu acho que essa é uma discussão importante, acho que a gente tem que começar a pautar isso. Né? Aonde estão as mulheres nas políticas de prevenção ao HIV/AIDS? Que lugar é esse que as mulheres têm? Né? Em que momento se fala na prevenção na perspectiva de mulheres? Se a gente pensar, por exemplo, em Porto Alegre, que tem uma prevalência de HIV entre gestantes 7 vezes maior do que no resto do Brasil, a gente tinha que ter uma estratégia para mulheres bastante robusta. Né? Mas a gente não tem. Aliás, outras ISTs é algo que não se fala, né? A gente fala HIV, 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 HIV. A gente tem aí uma epidemia de sífilis super importante. Porto Alegre também campeã de sífilis, porque Porto Alegre é demais. Né? Porto Alegre é demais em HIV, em tuberculose, em sífilis. Realmente é demais essa capital. Né? Mas tem uma série de outras ISTs que a gente não fala. Sífilis, super importante. Tem ISTs que são bem desconsideradas, como as clamídias e as gonorreias, que também têm voltado com muita força. Então, tem uma série de coisas que a gente pode, que estão presentes dentro desse contexto, quando a gente começa a discutir a epidemia de AIDS, e que cada vez menos a gente tem espaço para discutir. Porque quando a gente está falando em prevenir o HIV/AIDS, a gente também está falando em prevenir outras ISTs. Porque se eu estou com uma outra IST, a possibilidade de eu me infectar para HIV/AIDS ela cresce muito. Né? Então, eu não ter uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, que é outra coisa, né? Cada dia eles mudam o nome. Né? Já foi isso, aquilo outro, agora é IST. Se eu não tenho uma IST, a possibilidade de eu me infectar numa relação desprotegida também cai. Então, são muitas barreiras para discutir AIDS. Né? Uma das barreiras é o estigma e o preconceito que ainda estão muito presentes quando a gente vai discutir AIDS. Então, se eu perguntar, ou dependendo do que eu falar, será que vão pensar que eu tenho HIV? Né? O que as pessoas vão pensar? Ou se eu perguntar alguma coisa relacionada à sexualidade, o que vão pensar comigo?
né? Sexualidade é uma coisa tão privada, eu não vou expor isso, né? Eu não vou colocar isso. Então, existe uma série de barreiras para se discutir HIV/AIDS. Cada vez mais as pessoas escondem a sua sorologia, né? Porque cada vez mais as pessoas querem se proteger do estigma social que a sorologia traz, né? O HIV sempre foi a epidemia do outro, né? Quando ela começou, ela era a epidemia dos outros. A epidemia dos usuários de droga injetável, a epidemia das bichas, a epidemia das travestis, né? A epidemia das putas. A gente está aí há mais de 30 anos e o HIV ainda é a epidemia do outro, né? Ela ainda é a epidemia que a gente vê através dos noticiários quando sai, que agora no Brasil a gente pensa que é uma questão controlada e que a gente até pode olhar, mas a gente não tem muito interesse em debater, né? Porque, de uma forma ou de outra, parece que não tem muito a ver comigo, né? Quando a gente pensou exatamente em trazer essa questão para o debate público, foi para dizer para as pessoas que a epidemia de AIDS não é uma epidemia do outro, né? A epidemia de AIDS é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós temos que estar comprometidos de uma forma ou de outra com o enfrentamento da epidemia, né? E isso é fundamental para que a gente possa avançar. Tem pessoas hoje ainda que têm medos esquisitos relacionados às pessoas soropositivas e a gente fala muito pouco sobre mitos que se criaram na década de 80 ali, que até hoje não se desmistificaram. Eu acho que isso é um dos grandes, talvez, gatilhos do preconceito, é a falta de entender sobre, né? E cada vez se tem menos informação, né? Cada vez menos a gente vê informação sobre HIV/AIDS, informações primárias mesmo, sobre formas de transmissão, por exemplo, né? Cada vez tem menos espaço para que a gente possa discutir o tema, assim como tem menos espaço para que a gente possa discutir sexualidade. Se tu não consegue discutir sexualidade, problematizar e pautar isso, como é que tu consegue discutir, como é que tu vai discutir prevenção? Como é que tu vai desmistificar os inúmeros tabus e mitos que estão postos aí, né? E que são barreiras bem importantes para que a gente consiga avançar. A minha pergunta é a seguinte: na prática, se uma pessoa acredita que tenha tido um comportamento de risco, o que ela faz para ter acesso ao PrEP? Ao PrEP ou ao PEP? O PEP é a profilaxia que a pessoa comum pode tomar depois do comportamento de risco, então é o PEP. Tá. Como é que tu faz? Tu vai num serviço de referência. As UPAs, que são serviços de referência, tá? E os serviços de referência de AIDS. Então, a gente tem aqui em Porto Alegre referência para PEP, o Sanatório Partenon, tá? A gente tem de referência para PEP o Santa Marta, tá? Aqui no centro, bem pertinho. A gente tem de referência para PEP, eu acho que os comerciários também, ali nos comerciários, ali na Gobato, ali na Vila Cruzeiro. Então, tu vai chegar no serviço e tu vai dizer isso: eu quero fazer uso de PrEP, eu tive uma exposição de risco, né? Aí tem todo um protocolo para te ter acesso, né? Tu vai passar por uma testagem, tu vai passar por uma entrevista com um enfermeiro ou um médico, daí tem todo um protocolo de encaminhamento, né? Para te ter acesso ao medicamento. E depois tu é monitorado. É um tratamento de 28 dias, né? Onde tu pega primeiro para 3 dias, depois tu volta para o serviço, enfim, tu vai monitorando. Não é um tratamento fácil. Nenhum tratamento é fácil, né? Mas é bastante efetivo para evitar uma infecção ao HIV. Carla, tu pode disponibilizar algum endereço onde as pessoas possam achar essas informações todas? Tipo, a pessoa está no desespero, teve um comportamento de risco, daqui a 2 meses e não lembra de mais nada. Olha, eu vou te dizer que se a pessoa teve um comportamento de risco, está no desespero, não sabe mais nada, se for procurar aqui no Rio Grande do Sul um site que comporte tudo isso, está ferrada porque não tem, tá? O site da Secretaria Municipal de Saúde é super capenga. Para te achar uma informação, tu tem que
rezar 2/3 ali, se tu for católica. Se tu não for, tu chama o Saravá e o Exu, que pode ser que ele te mostre o caminho. Tá? O site do Estado também não. Tem a fanpage do GAPA, né? A gente disponibiliza, GAPA RS. Pode procurar a gente, chamar no inbox. Tem o do Fórum do Rio Grande do Sul e tem uma série de fóruns de sites de outras ONGs. A Bia tem um site que é super bem estruturado, que traz informações. Tem hoje as mídias sociais do Departamento de AIDS que tratavam essas questões, elas foram desativadas no ano passado. Então, os espaços mais institucionais não existem, mas se tu colocar AIDS, formas de prevenção, vão abrir alguns sites e tu vai pesquisando. Nas mídias sociais, quase todas as ONGs têm fanpage. Então, tem o GAPA RS, tem o Fórum de ONGs AIDS do Rio Grande do Sul, tem a ABIA, tem o Fórum de São Paulo, tem o Pela Vida. Então, tem uma série de fanpages e sites de organizações não governamentais que trazem informações e também tem chats de conversa que podem fornecer essas informações. Mas institucionais, nós não temos sites que públicos, a gente não tem um site que contemple todas essas informações. No posto de saúde modelo, eles colocaram a boiada para as 18 horas, aí todo mundo faz o teste ali junto, no mesmo horário, né? Então, vamos colocar esse pessoal ali, que é o pessoal que está, né? Já é uma maneira... Né? Já entendemos. Mas a minha outra questão é qual é o impacto socioeconômico das mulheres soropositivo, né? Se tem estudos e como está essa documentação de mulheres soropositivas do trabalho, porque a autoestima dessa mulher ela é totalmente afetada, né? Na verdade, de uma forma geral, essa relação mercado de trabalho e pessoas que vivem com AIDS, ela é bastante complicada, né? Primeiro porque as pessoas acessam o mercado de trabalho e normalmente não expõem a sua sorologia por toda a questão de estigma, né? Então, a gente tem uma legislação que protege as pessoas, então não é permitido se pedir uma testagem de HIV num momento de admissão, né? Mas o que a gente vê é que, ao longo do período de trabalho, as pessoas que vivem com AIDS acabam tendo algumas questões, algumas especificidades que acabam, de alguma forma, em algum momento, expondo a sua sorologia, né? A gente sabe que as mulheres já têm uma situação mais complicada de inserção no mercado de trabalho, né? E elas cada vez visibilizam menos a sorologia, né? Então, as mulheres que vivem com AIDS, elas têm muito mais dificuldade de expor essa identidade sorológica, né? A gente não tem estudos que falem da dificuldade de inserção no mercado de trabalho ser diferente entre mulheres e entre homens que são afetados diretamente pela epidemia, mas é óbvio que a gente sabe que só as questões de gênero já são significativas para o acesso, né, independente da questão sorológica. O que é importante, acho que tu traz uma coisa assim, bem importante, a gente fala muito pouco das especificidades das mulheres cis e trans, né, que vivem com AIDS. Então, se tem pouquíssimo espaço para falar dessa especificidade das mulheres, da modificação do corpo, das questões de autoestima, das questões do estigma, que não é só o estigma de ter AIDS, é o estigma de ser entendida como puta numa sociedade que ser puta é desvalorizado, né? É degradante, né? Então, a gente tem isso ainda muito presente, né? Porque podia não ser, né? As pessoas podiam dizer puta é ofensivo hoje na nossa sociedade, né? A gente tem ressignificado isso, eu acho que é super importante, né? A gente tem significado, inclusive, às vezes quando a gente ouve o filho da puta, eu costumo dizer, não, gente, esses dias numa caminhada, tudo filho da puta, eu não, tudo filho dessa gente de bem, porque as putas estão aqui embaixo brigando brigando contra as agendas conservadoras e fundamentalistas, tá?
O problema são os filhos dessa gente de bem, não são os filhos das putas. Então, enquanto ainda a gente tiver todo esse estigma em relação à puta que vai cerceando o corpo e a sexualidade das mulheres, a gente não consegue ressignificar também um diagnóstico de HIV para as mulheres, né? Porque é mais uma barreira. Obrigada. E no mês que vem a gente tem um outro Papo Justo. Todos vocês estão convidados. Obrigada.